Hoje o senhor tem esse poder da caneta, né? E eu sei, eu já ouvi, já me ligaram, quando eu avisei que você vinha aqui, já muita gente me ligou, falou assim, ó, o senador tá aí fazendo um jogo duplo, tá tirando de um lado, colocando do outro, porque tem toda essa problemática da censura. Explica pra gente primeiro, senador, por favor, como está estruturado o seu relatório, agora a versão final desse relatório, e o que o senhor acha que são realmente os drives, o que evoluiu do texto original para o seu relatório, aonde a gente tem que realmente se debruçar para essa questão da regulação da inteligência artificial. Na inteligência artificial, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta, assim como levou em conta, por exemplo, o governo do presidente Bolsonaro, que eu fui líder de 3 anos e 3 meses, em alguns assuntos, e na maioria das vezes os mais importantes, a gente não pode ter um comportamento de oposição e de governo. Inteligência artificial, especialmente um momento como esse. Quase tudo que está sendo discutido agora foi discutido no governo passado e quase tudo onde o efeito será mais contundente será num próximo governo, que pode ser esse e pode ser outro. Se dependêssemos das pesquisas, seria outro. Então, o que acontece com relação ao projeto de inteligência artificial? A gente tem que conciliar, primeiro, a ideia de que regulamentar inteligência artificial é a regulamentação de tecnologia pura e simplesmente. Se a gente for confundir para fazer no projeto de regulamentação de inteligência artificial uma mini reforma constitucional, Assembleia Nacional Constituinte, lá teremos todos os debates. Aliás, o que acontece muito hoje no país, onde você vai... acaba uma eleição municipal, nós tínhamos tudo, a população acabou de ir às urnas dando um posicionamento político muito contundente, a gente nem sorveu esse resultado, porque a gente ainda está discutindo 2022. A gente ainda está discutindo eleições e é proibido falar de urna e de eleição e não se fala de outra coisa. Então a gente consegue mudar as prioridades de assunto do que a população brasileira realmente quer discutir. E nesse caso específico, foram mais de 180 audiências públicas, centenas de emendas, 2.000 páginas de contribuição, e agora a gente vai chegar para aquele ajuste fino. Não é possível se pretender fazer censura ou regulamentação de plataforma na regulamentação de inteligência artificial. O que pode se fazer e que é preciso que se faça é um ambiente e muito difícil de conquistar, que é onde você consegue manter a possibilidade de investimento, de fomento, de inovação tecnológica e também, ao mesmo tempo, você proteger a pessoa humana, o indivíduo, os sistemas, daquilo que a inteligência artificial vem assustando a cada dia. Claro. A gente sabe que hoje em dia, de uma maneira muito mais técnica e muito mais exata, a inteligência artificial consegue mudar toda essa nossa entrevista aqui. Sim. Eu, você, Andrei, podemos aparecer aqui com o deepfake, falando sobre culinária, falando sobre futebol, sobre samba. Eu poderia falar sobre culinária. Com certeza, com autoridade. E eu sobre gastronomia do lado de quem come. Você sabe que, abrindo um parênteses aqui, você sabe quando o Alexandre de Moraes censurou a reportagem da Cruzoé, do amigo do meu pai, eu gravava todo dia o Momento Antagonista, Papo Antagonista, já não me lembro mais o nome. E eu gravei, fui para casa, porque eu não podia falar, né? A gente foi censurado e depois foi censurada a matéria sobre a censura. Então não podia mais falar sobre isso. E aí eu fui, botei uma câmera em casa, botei o celular no tripé e cozinhei. Porque a gente tem que ter criatividade para lidar com o arbítrio. Nós estamos vivendo um momento de arbítrio. Um momento, aliás, em que o STF, em que a cúpula do judiciário, ela insiste em fazer política. E isso interfere em debates sensíveis como esse. Sim, eu acho que o radicalismo, tenho certeza que o radicalismo, que muitas vezes distorce interpretações, nesse caso específico nós ouvimos governo, oposição, o próprio judiciário, a sociedade civil, e chegamos num texto que já é o 9º texto em 470 dias, porque existe uma coisa que a gente não vai conseguir resolver agora, mas que acontece em alguns assuntos do Congresso Nacional. Nós vamos ter que pensar rapidamente no Brasil e no mundo, sim, num processo de inovação legislativa.
basicamente os assuntos que versam sobre tecnologia, no mundo inteiro, o parlamento tem um delay. Ele discute o assunto quando o assunto está quase aprovado, você vai ver que a tecnologia mudou a visão sobre aquele assunto completamente. Por isso a prudência. Eu tenho dito que regular a inteligência artificial é um carro com um acelerador e 25 freios, e que é como se você tivesse que montar um time só de zagueiros. Uma hora você vai ter que fazer o gol, então você tem que pensar, é muito sensível isso, mas a gente tem paciência para isso, eu consigo conviver bem com as críticas e sei recuar quando a gente tem alguma posição equivocada. Aconteceu isso com o Andrei, no momento em que a FEComércio chamou atenção para alguns pontos, a gente vem ajustando, né? E mesmo assim posso dizer que tem uma carreira política recentemente muito voltada à defesa do cidadão, à defesa das liberdades, à defesa da economia, como fiz quando fui líder do governo do Congresso Nacional, respeitando todo mundo e sempre votando com o meu partido. O senhor disse, né? A gente está sempre 10 passos atrás do resto do mundo. Então, e sempre parece que a gente, além de estar 10 passos atrás do resto do mundo, parece que o Estado brasileiro tem uma obsessão em ainda colocar uma bola de ferro nos 2 pés do brasileiro. Então, claro que a inteligência artificial assusta, lógico que assusta, especialmente nesse debate público, né? O senhor citou aí, né? Podem alterar, podem fazer o deepfake, etc. e tal. Mas imagino também que a própria tecnologia, se a gente domina a tecnologia, a gente consegue descobrir o que é manipulação e combater isso num ambiente de liberdade. O que não pode acontecer é restringir esse ambiente. E também não pode acontecer de você restringir o desenvolvimento científico, tecnológico, ou seja, restringir a economia. Andrei, qual é a grande delicadeza que se deve ter nesse debate? O que eu queria entrar no tema, eu acho que é até bacana a gente ter essa oportunidade de entrar um pouco mais no detalhe da inteligência artificial, é que muita gente, quando a gente escuta o tema, e a palavra não é boa, porque não é inteligente, né? É artificial, mas não é inteligente. Por mais que hoje tenha tecnologias que estão muito avançadas, ainda é algo que não é inteligente. É uma nova tendência da computação, que ela é probabilidade pura, é estatística pura. A inteligência artificial ela faz correlações, por isso que hoje algumas inteligências artificiais mais avançadas, como a que a gente chama de inteligência artificial generativa, que cria conteúdo, ela alucina, né? A gente diz que ela alucina porque ela gera um conteúdo maluco, porque ela achou que tinha correlação com outro e trouxe. Mas fato é que tem vários tipos de inteligência artificial e ela vai ser essencial, não só para o país, para as organizações, para você entender esse mundo. A gente vive num mundo que, desde que a humanidade existe, a humanidade tem 200, ali, cerca, dependendo da definição, uns 300 mil anos, né? O Homo sapiens. Nos últimos 2 anos, a gente produziu mais conteúdo e registrou esses conteúdos, seres humanos, do que nesses 200, 300 mil anos. Então é um absurdo como é que, na sociedade hoje em dia, uma organização, uma pessoa consegue tomar uma decisão baseada em dados, se a quantidade, o volume de dados, é humanamente impossível você entender isso sem o apoio de uma ferramenta digital. Então, essa é a sociedade que a gente vive e que a gente tem várias inteligências artificiais que estão apoiando organizações, pessoas, a entender esse mundo e automatizar também. Então, por exemplo, são instituições que estão tendo uma inteligência artificial para aprender como é que são os seus gastos, para entender como é que a sua empresa está funcionando, para entender padrões, né? E eventualmente automatizar, né, determinadas decisões. Por exemplo, é uma inteligência artificial que está no carro para ver se o padrão de consumo de combustível do motorista, para calibrar ali se esse motorista, se o carro vai gastar mais ou menos combustível baseado no padrão de direção. É uma geladeira que começa e pode ter o controle da variação da temperatura que entra no grid, né, da rede elétrica, para ela se adaptar ali e gastar mais ou menos energia também, cruzando com os dados, né, da temperatura, do clima, se está muito quente, mais frio. Então, a inteligência artificial ela vai, seja de uma inteligência artificial de baixo risco, né, e que está apoiando você a entender, você a operar, mas você tem uma inteligência artificial que também pode ser usada num contexto de alto risco, né? Então, por exemplo, se você for usar uma inteligência artificial, por exemplo, para ranqueamento de um serviço público,
ou para algum serviço que está em jogo, um direito essencial, uma liberdade fundamental, opa, peraí, será que essa inteligência artificial pode operar sem nenhuma regra de governança para você garantir, mitigar o risco, garantir que um direito fundamental não vai ser prejudicado? Então, acho que e esse é o desafio. De um lado, você tem a inovação, você tem o ganho de competitividade, né? Que é necessário. O mundo inteiro está usando IA. Sim. O mundo inteiro, as organizações do mundo inteiro estão começando a implementar a inteligência artificial. As cadeias globais de valor cada vez mais estão usando inteligência artificial. E se o Brasil não usar, as nossas organizações vão perder produtividade, né? Então, isso está de um lado. Do outro lado, a inovação, né? Da gente também inovar, fazer inteligência artificial para melhorar o país e para exportar. E do outro lado, você tem a questão, sim, de proteção de direitos, de segurança física. A inteligência artificial, ela não opera só, né, em direitos fundamentais do ponto de vista de dado pessoal. Por exemplo, se você automatizar uma barragem de mineração e ter uma inteligência artificial, a gente já viu o que aconteceu sem inteligência artificial em Brumadinho, Mariana, né? Imagina se fosse um sistema automatizado que estivesse ali sem nenhuma regra, nenhum controle, né? Um escrutínio maior do regulador. Ou um outro exemplo, uma prospecção de petróleo em água profunda, né? Que um sistema automatizado pode dar algum problema ali, claro, ter uma catástrofe ambiental. Como a inteligência artificial está aplicada em quase tudo que a gente lida hoje, fica fácil dar um exemplo, mesmo que os exemplos sejam mais profundos para um lado e para o outro. Então, a inteligência artificial que utiliza o serviço de trânsito, por exemplo, dos aplicativos, das informações, as informações prévias para o atendimento ao cidadão, eles são desenvolvidos dentro de um padrão de risco aceitável, até porque se houvesse rigidez com relação a esse tratamento, nós não teríamos um serviço que tenha atendido a tantas pessoas ao mesmo tempo. Já para exames, desenvolvimento de plataformas que lidem, por exemplo, com informações à população vulnerável, ou que mereça atenção, criança, adolescente, informações importantes sobre saúde, tudo isso merece um rigor maior nos treinamentos e no desenvolvimento da tecnologia. Uhum. O importante, que eu acho que é uma trava que a gente consegue colocar, que dá direito a um lado e ao outro, é que a gente colocou como responsável agências setoriais que teriam uma expertise para tratar dos temas que dificilmente você encontraria um outro ambiente para lidar com esse tema, como é o caso do Banco Central na área financeira, a ANS na área da saúde. Isso foi uma inovação usando muito boa, a estrutura de regulação que já está posta, existente. Né? Não vamos criar um ministério de inteligência artificial. Porque ela não é composta por ligação política nominal, até porque os mandatos não são coincidentes. Sim. Então, o governo passado nomeou, esse nomeará, o próximo nomeará. O desejo Então, assim, mas você tem um critério mais palpável. Sim. E a Agência Nacional de Proteção dos Dados, a ANPD, como uma coordenação dessa fiscalização. Mais importante ainda, é que a gente conseguiu inserir, o que deve tranquilizar mais as pessoas, uma revisão periódica da lei, naquele sentido que eu lhe disse de inovação legislativa, para a gente sabe que o tempo de um ano em inteligência artificial é praticamente uma eternidade. Então nós vamos revisitar a lei todas as vezes que forem necessárias mudanças. Tem um prazo de 5 anos, 10 anos? 4 anos. 4 anos, mais dispositivos também de fiscalização que podem ensejar uma observação pontual em temas que mudem demais o cenário. Nós estamos aqui discutindo tudo isso de inteligência artificial, falando num dos projetos mais debatidos do mundo hoje, é a regulação do país, no Brasil, sim, mas o mundo não pode ouvir a palavra inteligência artificial quântica, porque isso seria tirar todos nós aqui desse programa na capacidade de imaginar o que pode vir a acontecer com o uso da inteligência. Então, assim... Aí já é autorregulação. Total, e sobrevivência até. A gente não sabe o que vem por aí. A inteligência artificial, né, se autorregulando. Não tem a dúvida. Aí é Terminator 1, 2, 3. Aí não resta dúvida que a gente vai ter que passar para parâmetros mais, além de mais rígidos, mais compreensíveis da capacidade humana. Então, é como se a gente tivesse que
regular o dia a dia, as pessoas precisam saber onde é que estão os riscos e os benefícios. Existem inúmeros benefícios do uso da inteligência artificial, especialmente na área da saúde, na área de organização urbana, social, e a gente precisa conviver com isso, tirando, evidentemente, do debate político. O debate político no Brasil hoje, por si só, já dá trabalho tanto quanto regular a inteligência artificial. Carol, pergunte. Acho que você mesmo perguntou aqui, né, que é esse órgão de regulação, e eu quero fazer só alguns parênteses. Eu não entendo nada de inteligência artificial, mas entendo de agência reguladora e de órgãos, assim, né? Trabalhei com a Anvisa a minha vida toda, isso me deixa de cabelo em pé. E, enfim, fui bem ativa ali no PL 2630, o PL da censura, então eu vejo aqui alguns pontos de conexão com mais censura, né? A gente teve ali o artigo 13 da lei, que foi agora suprimido, que era mais uma vez os artistas pedindo direitos autorais, sobre todos os dados que você usar a partir das obras dele. Então a gente vê os mesmos grupos setoriais, lobistas de sempre, né, sendo atendidos no Brasil. E aí, o que me preocupa sobre esse assunto específico que a gente está falando aqui de hoje, né, a gente está falando de regulamentar IA de alto risco. Parece que médio risco e baixo risco, de fato, caiu na lei. Mas o artigo 15 da lei, que continua nessa última votação ali, ele fala o seguinte, que cabe à CIA, que seria, então, esse órgão que vai, né, regulamentar a inteligência artificial no Brasil, cabe a CIA regulamentar a classificação da lista dos sistemas de alto risco, bem como identificar novas hipóteses de aplicação de alto risco, levando em consideração a probabilidade e gravidade dos impactos adversos sobre pessoas ou grupos afetados. E aí, o que isso aqui quer dizer? Que, na verdade, você tira do Congresso para jogar para um órgão, né, setorial do governo. Pelo que eu estou entendendo, ele é composto por autoridade setorial, né, indicados do governo e a ANPD, para que, então, crie novas modalidades de IA de alto risco. Isso muito me preocupa. Eu vejo todas essas legislações que são feitas diariamente, infralegais pela Anvisa, por todas as agências reguladoras. Vejo que, às vezes, você não tem nem técnico especializado para estar falando sobre isso, e muito me preocupa, então, que a gente passe a regulamentar, na verdade, não o resultado da inteligência artificial, né? Não o outcome, mas, na verdade, o aprendizado da máquina e o quanto isso vai atrapalhar a inovação de fato no Brasil. E a gente está falando, né, da quarta revolução industrial que a gente está vivendo hoje. A gente está falando de mais de 20 trilhões de dólares nesse mercado de inteligência artificial, segundo um levantamento da McKinsey. A gente devia estar falando no Brasil de estímulos a data centers, de estímulo à inteligência artificial, e o que a gente vê nesse projeto de lei, por exemplo, colocando área de saúde, que foi falado aqui, agora está lá no artigo, agora já me perdi aqui qual dos artigos que define ali onde vai entrar, mas área de saúde, por exemplo, a gente sabe hoje que um médico que vai fazer uma cirurgia de coluna pode usar inteligência artificial para saber exatamente a aplicação do pino. E a partir do momento que você regulamenta isso como alto risco, você joga isso para uma agência reguladora. Então você engessa todo o aprendizado, toda a tecnologia. A gente está vendo uma legislação muito próxima a tudo que a gente vê no Brasil, que está sempre preocupado em remunerar, em regulamentar, remunerar os envolvidos, em proteger dados, ao invés de estimular que a tecnologia seja feita. Vejo a gente caminhando para uma cópia de uma legislação europeia, que a gente sabe que não é muito boa, quanto isso vem coibindo. A gente sabe que na Califórnia tem uma legislação também que foi implementada e que está fazendo com que as empresas de tecnologia saiam da Califórnia para poder ter essa liberdade. Então, queria, por favor, senador, que você falasse um pouquinho sobre essas questões, né? Sobre o quanto a gente está engessando o processo ao invés de liberar. Bom, Carol, quero agradecer a sua abordagem, porque ela é muito interessante, ela dá a oportunidade para a gente explicar algumas coisas com relação ao que está sendo feito no relatório. Primeiro, porque o Brasil pode rapidamente averiguar que não regular não tem fomentado startups, e o país hoje, em utilização de inteligência artificial, ocupa um lugar destacado no ranking mundial. Sobre produção
e avaliação, financiamento e oportunidades de inteligência artificial tem um lugar absolutamente modesto no ranking por falta de financiamento, por importação de inteligência artificial e por exportação de talentos. O ambiente está longe de ser agregado a um processo de abertura que garanta uma evolução do mercado de inteligência artificial. Mesmo não sendo especialista, isso é facilmente averiguado, porque nós temos aqui alguns dogmas e alguns tabus que precisam ser quebrados. Primeiro, eu acredito que nós vamos evoluir na sociedade brasileira e mundial para entender que a obra ela é eterna, mas não necessariamente o seu criador. Nós vamos ter um limite na vida. Você que está fazendo essa entrevista, o Cláudio Dantas, o Andrei, nós vamos ter um momento de vida. O nosso conteúdo, aquilo que a gente produz, aquilo que tem a parte autoral, ficará para o resto da vida. Não é justo que um processo mecânico, científico, de utilização desses dados, lhe dê a oportunidade, por exemplo, de saber toda a sua vida acadêmica através do ChatGPT, para passar tudo que você às vezes nem lembra que fez, para na segunda pergunta que você fizer com relação ao valor do teu conteúdo jornalístico, artístico, de produção do seu trabalho, eles inventem que tem uma nuvem, 2 nuvens, 10 nuvens, então, e não queiram pagar por aquilo que você produz e vive para fazer. Então existem duas coisas diferentes: mineração de dados para pesquisa, para fins científicos, e existe a utilização de toda uma produção que é feita e que tem o seu valor. Então nós vamos ter que chegar num momento de equilíbrio com relação a isso. O Brasil tem uma janela espetacular para a criação de data center. Esse é um dos motivos desse relatório e é uma dos módulos de pressão para que a gente tenha uma certa efetividade na legislação, porque nós temos uma janela histórica aí nos próximos 9 meses, 1 ano, da sobra de energia e condições climáticas de geração renovável para aproveitar aquilo que mantém aí a possibilidade de um investimento de 400 bilhões de dólares no Brasil. Chance única, que não deve pertencer nem à oposição e nem ao governo. O Brasil ou aproveita ou não aproveita. E isso, todos os governos adiante vão responder por isso. Agora, a gente precisa dar tempo ao processo de análise. Retiramos o artigo 13, estamos melhorando o artigo 15. Esse processo ele é dinâmico. Esse projeto ele passa amanhã no Senado, para que no próximo ano vá à Câmara dos Deputados e volte para o Senado. Portanto, existem lendas, infelizmente. O Brasil, não digo, a Carol fez perguntas com muita propriedade, com muita informação, informações exatas, assim como o Andrei está falando. Mas inteligência artificial não é um assunto diferente, principalmente na mídia aberta, que sofra aquilo que a gente fica espantado. O Brasil continua sendo o país com o maior número de especialistas em fatos inéditos. É impressionante como a gente tem essa questão de opinião no Brasil, que a gente pode depois se levar para o lado político, então nem se fala. O quanto que dizem sobre aquilo que não acontece ou aquilo que aconteceu pela primeira vez no mundo. Vou dar um exemplo da eleição do Trump. É a primeira vez que um cidadão americano consegue se eleger depois de um ciclo e não pode ser reeleito. E as pessoas conseguem saber tudo disso que nem o próprio americano não sabia. Quando o projeto originalmente fala sobre integridade da informação e a responsabilidade, que é uma garantia, embora as pessoas achem que seja alguns achem que isso se constitui numa ferramenta de constrangimento, num poder único de uma pessoa, o projeto não fala sobre a ação da integridade de informação no indivíduo. Então ele não tolhe a questão, por exemplo, jornalística. Mas mesmo assim, nós conseguimos inserir casado, como se fosse uma dupla caipira, integridade de informação e liberdade de expressão. Eu tenho visto muita coisa acontecer no mundo, e recentemente na eleição, por exemplo, dos Estados Unidos, houve um ponto crítico muito forte do presidente Trump, hoje já presidente eleito, sobre a questão das redes sociais. Sim. E apesar de ter o apoio individual de um grande player desse ecossistema, mas houve uma reclamação permanente. E tamanha era a injustiça e a repercussão do que as redes sociais e o status quo usava contra o presidente Trump, que ele foi eleito com uma diferença que nem ele imaginava, histórica nos Estados Unidos.
O projeto de inteligência artificial nada tem a ver com censura ou com o projeto da fake news, e não terá. Agora, a única coisa que é importante que a inteligência artificial dará e já vem dando ao cidadão é a plena independência, independente do partido político, de acontecer a revolução que é pouco apontada pela grande mídia. O que aconteceu nos últimos anos, Cláudio Dantas, sei que é um dos jornalistas mais experientes e competentes do país, é que a notícia ganhou um novo editor. O editor-chefe é o cidadão. Ele tem um celular na mão dele, as notícias chegam minuto a minuto, e ele consegue separar a notícia. Então é por isso que nem sempre se consegue o que se faz para conseguir um resultado contrário. Eu queria que o senhor repetisse. É um recado aqui, vai para uma pessoa muito especial. Por favor, quem é o editor da nação hoje? Cidadão brasileiro que, através da inteligência artificial, da tecnologia, faz a própria edição, é quem manda no jornal. Ele vê o que é credibilidade e sai com a... Bom, vou voltar a falar dos especialistas em fatos inéditos. Espera aí, viu, Dias Toffoli? É só isso que eu queria dizer. Não, porque tem gente que acha que é editor da nação, já expressou isso. Não, o editor da nação, tem ministro que não é eleito, que não tem voto, que não tem nada, vive lá numa bolha, num conforto estético, cheio de privilégios, cheio de numa redoma de vidro, não tem contato, não tem nem coragem de andar na rua e acha que sabe o que as pessoas devem dizer. Eu vi o Alexandre de Moraes dizendo como que a imprensa deve fazer o seu trabalho. Isso não é democracia, isso não é república. Olha, Cláudio, eu ia arrematar dizendo o seguinte. Quando eu digo de especialistas em fatos inéditos, imagine, o presidente Bolsonaro tem apanhado dia, noite e madrugada em todos os campos políticos, com restrição eleitoral, não pode se comunicar com o presidente do partido, tem o seu governo devassado todos os dias, e ele consegue, em qualquer instituto de pesquisa, mostrar absoluta competitividade, como nunca aconteceu no Brasil. Aí vem aquela conversa dos especialistas em fatos inéditos. Sim. Nunca no país uma pessoa ficou tão viva politicamente, 2 anos praticamente da sua saída do governo, e com um resultado que a briga política é tão grande que a gente não para enxergar aquilo que a população já decidiu. A população decidiu nessa eleição passada agora, municipal, de que o PL foi o partido que mais cresceu, foi do 5º lugar para o 1º lugar em votos nominais, e os partidos de centro-direita, os partidos que estão mais ao centro, fazem então um resultado absoluto de mais de 70% dos votos válidos.